A gente volta conversando com o professor Elinaldo Barros sobre a magia da sétima arte. Elinaldo, essa coisa que a gente falava do Lux, que onde foi a sua primeira inspiração, né? Seu vizinho, teve a sorte de ter o Lux como vizinho. Tem também algumas peculiaridades, algumas histórias interessantes que marcaram essa época, que é, por exemplo, não só o filme, os filmes que eram exibidos, mas a troca de gibis, figurinhas, que era uma aventura à parte para a criançada, né? Eu sei que você participou dessa aventura. Vender, trocar gibi, ler gibi antes da sessão começar. A sessão começava às 3 da tarde. Sempre 3? Sempre 3 da tarde, que era justamente a sessão da meninada. Quando a meninada, dia de domingo e sábado, levava pilhas de gibi, e tinha colegas meus. Eu tenho hoje um amigo meu que é engenheiro, o Abel, ele vai muito à sessão de cinema de arte. Abel, quando garoto, Abel morava numa rua pertinho da Santa Fé, a rua São José. Abel levava uma pilha de gibi, Fantasma, Mandrake, Cavaleiro Negro, Flecha Ligeira, Saci Pererê, Popeye, era um monte de gibi, e ele negociava gibi. Às vezes os meninos iam liso para o cinema, não tinha dinheiro para comprar o ingresso, mas quando vendiam um gibi, acabava pegando dinheiro do ingresso. Já se capitalizavam, né? O Lux tinha uma coisa curiosa, eu até fiz um livro sobre o Lux chamado Recordações de um Cinema de Bairro, Daqui. que foi um livro premiado pela Academia Alagoana de Letras. É o segundo livro que eu fiz. Eu conto algumas memórias do Lux, maiar no Lux, entrar... Maiar, esse termo é maravilhoso. Entrar sem pagar, mas às vezes não era nem entrar para pagar para ver o filme inteiro, era fazer um pedacinho do filme, ou então, por sorte, se dava por satisfeito. Oxente, e como dava por satisfeito, principalmente quando era um filme de 18 anos. Mas como é que maiar era uma coisa fácil? Vou explicar mais ou menos como é que é. Repare bem, para comprar o ingresso no Lux quando eu era garoto, nos anos 50, o Lux tinha uma bilheteria muito alta, então tinha um caixão de sabão na porta do cinema, o garoto subia no caixote de sabão e ainda esticava o braço. Para poder alcançar. Para poder alcançar. E disse assim, me deu uma criança. O cara sabia que aquele bracinho, aquela mãozinha, me deu uma criança. O ingresso tinha assim, adulto, criança e estudante. Então a gente esticava o braço, comprava o ingresso e entrava no cinema. A gente chegava cedo no cinema para pegar o melhor lugar. O que era o melhor lugar? A primeira fila ficava com o pescoço levantado diante da telona lá do cinema, né? E enquanto mas era o melhor lugar. Para a gente era o melhor lugar. Então, quando o cinema abria, aquela desabalada de menino correndo da entrada até pegar a primeira fila, para ficar no meio da primeira fila, diante da tela. Então, você tinha que, de vez em quando, tinha que fazer um xixizinho, coisa e tal, então alguém ficava tomando conta da cadeira. E para esperar de 2 às 3, quando começava esse intervalo, esse espaço de tempo, era um gibi. Então, pegava um Flecha Ligeira, Fantasma, o Cavaleiro Negro, o Mandrake, os gibis da época, o Popeye, Xuxa, tinha um gibizinho compridinho, era um gibi interessante, um gibi pequenininho, compridinho assim, de pouca largura, que era um gibi de aventuras. E um herói adolescente, coisa e tal. Então havia uma série de gibis. Então muita gente comprava, trocava gibi. Era um negócio impressionante. Quer dizer que a história dos meninos dessa época se confunde cinema com um outro tipo de distração. Eu acho que uma era a extensão do outro. Tanto exatamente. O gibi que era a extensão do cinema, porque os filmes que a gente assistia tinham a ver com aquele universo. Isso. Filmes de Durango Kid, de aventura. Produção dos heróis, né? Exatamente. Filmes de índio, tinha o Índio Flecha Ligeira, o Cavaleiro Negro, o Rock Lane, o Genial, o Tex Ritter. Era gibi que não acabava, o Polongo Cassidi, eram atores e personagens que a gente guardava na cabeça. E outra coisa interessante, o nosso inglês, não era esse inglês de hoje, de escolas especializadas. Por exemplo, John Wayne, ninguém chamava John Wayne, chamava John Wayne. Johnny McBraw, Tex Ritter. Não tinha essa coisa de Clint Eastwood. Não, era Clint Eastwood, se fosse daquela época da infância. Clint Eastwood surgiu nos anos 60, nos faroestes italianos, que foram outra febre mundial do cinema. Então, o resultado, a gente pegava o Lux era uma maravilha. A gente está falando de maiar no cinema, né? Maiar era o seguinte, era você entrar sem pagar. Uma vez aconteceu um fato que, para mim, foi o fato mais marcante da minha vida. Meu pai era militar. E houve uma época que eu perdi o ano. Eu fui reprovado no 4º ano primário. Então, como eu fui reprovado no 4º ano primário em matemática, que eu sempre fui uma desgraça, ainda hoje sou uma desgraça,
Aí, resultado, o que aconteceu? Papai rasgou todos os gibis com raiva. Nossa. E disse, não vai mais para o cinema. Matou. Aí eu aprendi 2 coisas na vida. Gazear do colégio para ver filme. Deixava a aula do colégio, pulava o muro do colégio para ver filme. Você vê a paixão como era grande. Ou então pegava uma camisa comum, botava dentro da bolsa, chegava no banheiro do colégio, tirava a camisa da farda e ia para o pátio com a camisa comum. Aí o censor, quando via a gente com camisa comum, dizia assim, vocês vieram sem farda para casa? Era o que a gente queria. Pronto. Aí a gente saía do cinema, ia para o São Luís, para o Ideal, para o Plaza, que era o cinema, a gente pegava o ônibus e ia para o cinema. Então eu aprendi a gazear e a ver filme escondido, né? Então, resultado, aí uma vez eu saí de casa para comprar pão. Estava um sábado chuvoso, frio. Eu vim com o vininha da padaria. Quando eu cheguei na porta do Lux, estava o cinema com a porta principal aberta. Eu via muito bem o som que vinha da sala de projeção. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, tinha 2 escadarias laterais, pequenas. Aí fui subindo e ninguém apareceu. E eu subi, cheguei no último degrau, como tinha uns cartazes, eu fiquei olhando os cartazes, as fotos. E bom, se aparecer algum funcionário, eu estou olhando os cartazes. Aí eu chego na cortinona enorme que dava para a sala de projeção, aí eu puxo assim devagarzinho, está passando lá o filme na tela, eu boto a cabeça, olho para um lado, olho para o outro, ninguém. Digo, poxa vida, só os espectadores. Aí eu fui devagarzinho, me sentei na primeira cadeira que eu vi e peguei o filme mais da metade até o fim. Era um filme de aventura com o Burt Lancaster. Sem pagar nada. Sem pagar um tostão, que se passava num gaiolão, naqueles rios Mississippi, Missouri, coisa e tal. E foi um filme de aventura que me marcou, que depois eu fui ver inteiro. Então, essa paixão pelo cinema, como eu disse, eu perdi a aula, por exemplo, como meu pai era militar. Aí quando meu pai ia dar plantão no quartel, era 24 horas ele ficava no quartel. Então eu tinha o dia inteiro para pegar um cineminha. Aí ou eu ia para o São Luís, ou eu ia para o Lux. Ele me dava o dinheiro do lanche e o dinheiro do transporte. Eu ia a pé da Ponta Grossa para o centro da cidade, que era um pulinho. Eu ia a pé, guardava o dinheiro do ônibus e o dinheiro do lanche eu também guardava. Então eu já tinha o dinheiro do cinema. E houve uma época na minha vida que eu ia todo dia, de segunda a segunda, eu ia ao cinema. Eu tinha o Lux para ver, tinha o Ideal, tinha o Plaza, tinha o Rex, tinha o São Luís. Então eu pegava o jornal e dizia, esse filme eu vou ver, esse filme eu vou ver, esse eu vejo amanhã, esse eu vejo hoje, esse aqui eu vejo depois de amanhã, porque eu sabia mais ou menos como o filme passava no cinema. Por exemplo, o Lux passava um filme no sábado, no domingo e na segunda. Na terça e na quarta passava um filme, na quinta e sexta. Depois outro lançamento no sábado. O Ideal passava um filme domingo, segunda e terça, quarta, quinta, sexta, de quarta a sexta. Sábado tinha um lançamento, aliás, domingo tinha um lançamento. Então, tudo já, então eu já sabia como fazer. Uhum. Então, muitas vezes eu ia da Ponta Grossa ao Plaza a pé. Ia com 3, 4 colegas, íamos da Ponta Grossa. Tempo que o Marcel podia assim, andar sem medo pelas ruas, a gente voltava às 10 da noite do Plaza, cruzava o centro vazio, sem problema nenhum. A pé, aquela turma de rapazes, 5, 6 amigos. Íamos ver, naquela época já estava rapaz. Eu ia ver filmes do cinema brasileiro, do cinema novo, Os Fuzis, Menino de Engenho, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que passou no Lux e passou no Plaza. Então, quer dizer, foi quando eu comecei a mudar a cabeça. Nessa época eu comecei a ler muito literatura brasileira, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Helen de Rego. Aí fui abrindo a cabeça para a realidade nacional e fui me apaixonando, já que eu já gostava do cinema nacional por causa do Cangaceiro, e tinha um filme chamado Cara de Fogo, um filme de uma companhia chamada Maristela. A Maristela foi uma companhia que veio depois da Vera Cruz. Pegou quase que os mesmos técnicos. Foi um filme que fez um relativo sucesso no meu tempo de menino, lá na Ponta Grossa. E então o cinema corre no meu sangue, né? Não tem um dia na minha vida que eu não abra uma revista, um jornal, um livro sobre cinema. Eu compro livros sobre cinema, eu compro revistas sobre cinema, eu pego o jornal para ver o que é que está saindo no Rio e São Paulo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo. Segura aí que tem um monte de coisa que eu quero perguntar a você ainda. Tudo bem. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta com certeza, não sai daí.